vamos ao médico, qual é a primeira coisa que o médico faz? A primeira ação do médico. Será que o médico senta e começa já a fazer a receita para nós imediatamente? Qual é a primeira ação que o médico faz assim que nós vamos até ele? Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele nos examina, ele nos escuta, ele pergunta: tudo bem? O que está acontecendo? Por que você veio aqui? Não é a primeira ação do médico? Antes de fazer qualquer receita, antes de dizer o que está acontecendo conosco, é a primeira pergunta que ele faz. O médico tem todo o conhecimento possível para nos ajudar, mas para nos auxiliar, essa é a primeira pergunta que ele faz. E aí? Por que você veio aqui? É interessante quando nós observamos na palavra de Deus o mesmo princípio, a mesma ação. Observemos que, aliás, antes do médico fazer a pergunta, esse médico necessariamente teve que estudar durante um bom tempo, não é assim? Conhecer todas as possibilidades para poder nos ajudar. O médico é assim. E quando nós pensamos em Cristo, o que nós percebemos? A primeira coisa que Jesus fez, antes de iniciar aquilo que ele iria fazer na face da terra, foi orar. Jesus ficou 40 dias em jejum e oração. Lembra do texto bíblico? Mais tarde, Jesus teve que escolher os seus discípulos, que estariam sempre com ele. O que Jesus fez a noite inteira? Orou. Exatamente. Quando os discípulos estavam lá no mar da Galileia, agitados lá, preocupados, Jesus foi caminhando até eles. O que Jesus estava fazendo antes de caminhar até os discípulos no meio do mar da Galileia? Ele estava orando. Quando Jesus ficou sabendo, lógico que ele sabia, que ele passaria pela cruz, pelo sofrimento. O que ele fez antes, lá no jardim de Getsemane? Orou. Então, a primeira ação de Jesus para abençoar a nossa vida, para que ele agisse em nós, foi a oração. Nós iniciamos um projeto com os irmãos, né, até aqui o projeto Abençoar. Esse projeto Abençoar é um projeto que é baseado na própria inicial dos nomes de Jesus, do nome de Jesus. Primeiro J, que é o quê? Jejum e oração. A primeira coisa que devemos fazer para sermos uma bênção na vida de uma pessoa, abençoar um familiar, um amigo, um colega, é nós orarmos por ele. Inclusive, na semana passada, nós dividimos em grupos, né? Nós discutimos até quais são os nossos amigos, para nós orarmos por eles. Essa é a primeira ação, orar pelas pessoas. Foi o que Jesus fez. Após a oração, a segunda ação que Jesus fez para poder abençoar as pessoas foi ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas. Da mesma forma que o médico tem que se preparar para cuidar do paciente, nós temos que nos preparar em oração. Da mesma forma que o médico, antes de, podemos dizer assim, antes de ajudar uma pessoa, a primeira coisa que ele faz é perguntar o que está acontecendo. Por isso, a segunda ação necessária para abençoarmos a vida de uma pessoa, qualquer pessoa ao nosso redor, é escutar com amor. Escutar a pessoa. Ver o que a pessoa está dizendo, o que a pessoa está pensando, o que se passa no coração dela. Isso é essencial. Porque quando nós escutamos com amor, Deus age através de nós, porque Deus nos escuta também, para que nós possamos ajudar as outras pessoas que também estão necessitando. Então, escutar com amor é algo essencial, né? E aí tem uma afirmação que é a seguinte, que nós vimos aí, né? que é escutar é uma forma de amar. Quando você escuta alguém, você diz que aquela pessoa tem valor. Nós vamos analisar dois textos da palavra de Deus que falam do escutar. O primeiro texto está lá em Êxodo capítulo 2,
versículos 23 a 25. Vamos abrir a palavra de Deus a Êxodo, capítulo 2, versículos 23 e 25. Êxodo 2, versículo 23 e o versículo 25. Até o versículo 25. Olha só. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. E os filhos de Israel gemiam sob a servidão. E por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Nesse texto da palavra de Deus que nós percebemos que Deus ouviu o gemido do povo de Israel. O povo de Israel estava sob a escravidão do Egito. Uma escravidão que tirava totalmente, lógico, a liberdade deles, sob um sofrimento muito intenso, um sofrimento muito forte, e eles gemiam. O texto bíblico não mostra, por exemplo, que eles estavam argumentando com Deus, apresentando as suas razões para Deus, do que estava acontecendo com eles. Eles estavam simplesmente gemendo de dor, gemendo no meio do sofrimento. E é interessante nós observarmos que Deus sonda profundamente o nosso coração e Deus sabe o que provoca dor lá na nossa alma, dor lá dentro do nosso coração. Deus ouve o nosso gemido. Deus ouve o clamor do nosso coração, clamor esse que muitas vezes nós não sabemos dizer a razão dele. Muitas vezes não sabemos dizer o que está faltando em nós. A única coisa que nós sentimos é a dor, é o sofrimento. Ontem eu estava conversando com o Mateus, né? Teve aquela bênção de ontem, né? Até os irmãos contaram, nós tínhamos acho que 110, 112 pessoas aqui. Crianças e tudo mais. E aí, eu estava conversando com o Mateus, né? O Iago, falando que o meu filho, Mateus, trabalha num setor em que ele procura identificar a necessidade de uma pessoa, de uma empresa, antes que essa empresa fale qual é a necessidade. Aí o Mateus comentou comigo também, que ele trabalha numa área semelhante, né? Que ele chega para uma empresa e a empresa não sabe o que ela quer. A empresa tem alguma necessidade, não sabe expressar qual é a necessidade dela, e na conversa com a empresa, ouvindo a empresa, ele procura descobrir o que realmente aquela empresa precisa. E nós podemos observar que a nossa vida é muito semelhante a essa. Nós temos gemidos no nosso coração, necessidades da nossa alma que nós não conseguimos expressar em palavras. Não é verdade? Nós sentimos que precisamos de algo, mas não sabemos o que é esse algo. Mas nós sentimos essa necessidade. Sentimos um gemido. Sentimos uma dor dentro do nosso coração que não conseguimos expressar. Mas Deus conhece profundamente o nosso coração e sabe exatamente qual é a nossa necessidade. O povo de Israel gemendo lá no Egito com a escravidão. Qual é a necessidade deles? Será que a necessidade deles talvez fosse parar de exigir tanto? Será que a necessidade deles era que as pessoas que o estavam escravizando diminuísse a exigência sobre eles? Será que era essa a necessidade deles? Será que a necessidade deles era mais alimento? Será que eles estavam com tanto peso sobre os ombros que eles estavam pedindo mais forças? Será que eles sentiam que a necessidade deles talvez fosse água? Mas Deus conhecia a real necessidade do coração deles. Por isso que Deus fez? Deus enviou Moisés para libertá-los da escravidão no Egito. Porque Deus percebeu que a maior necessidade do coração deles não era mais água, não era mais alimento, não era mais força, não era para que aqueles que os oprimiam diminuíssem a opressão, mas a necessidade deles era uma mudança completa de vida,
O que eles mais precisavam era da libertação de Deus. É a mesma coisa que Deus faz quando sonda o nosso coração. O que acontece conosco é muito semelhante a um bebê quando está chorando. Tem meu netinho lá, né? E ontem nós chegamos aqui, da programação com as crianças, chegamos em casa e meu filho mandou para Darcy um áudio, dizendo assim, desde as 6h30 da tarde ele está assim, até umas 8h30 da noite. O que ele estava fazendo? Chorando sem parar. Um bebê quando chora, o bebê ele está sentindo o quê? Dor? Fome? Será que ele fez cocô? A mãe, quando ouve o choro da criança, ela consegue perceber em pouco tempo qual é a necessidade da criança, vai lá e socorre aquela criança, não é assim? Porque ela tem uma sensibilidade. A criança, por sua vez, ela só está expressando o quê? Choro, choro. Ela sente que algo está faltando, alguma coisa está errada, alguma coisa está tendo alguma dificuldade, ela não consegue dizer exatamente o que é. Mas a mãe, ela sabe. Ela vai lá e ajuda. Assim é Deus para conosco. Deus, para agir em nossa vida, a primeira coisa que Deus faz é ouvir o nosso clamor, é ouvir o nosso gemido. O nosso Deus, podemos afirmar assim, é um Deus que ouve aquilo que acontece conosco. E às vezes, observe bem, meu irmão, minha irmã, às vezes está com uma dor no coração, uma angústia na sua alma, e você vai conversar com alguém sobre ela. E parece que a pessoa não está entendendo o que está acontecendo com você, nem você consegue explicar para ela o que está acontecendo, mas você está sofrendo. Parece que as pessoas não querem ouvir, não querem estar atentas à nossa dor. Mas Deus não é assim. Os nossos gemidos nunca ficam despercebidos aos ouvidos do nosso Deus. É assim que Deus nos ama. O mundo pode ignorar seu gemido, mas Deus nunca confunde a sua voz. Jamais. Há um outro texto da palavra de Deus que nos convida também a examinar mais detalhadamente ainda como que Deus ouve, como que Deus nos escuta. Vamos ler esse texto da palavra de Deus, está lá no livro de Marcos. Marcos capítulo 10, dos versículos 46 até o versículo 52. Marcos 10, de 46 a 52. Marcos 10, 46 a 52. Olha o que diz a palavra de Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Esse texto, a palavra de Deus, nos fala muito sobre a questão do escutar. Escutar. Quando aquele cego Bartimeu ficou sabendo que Jesus estava passando aonde ele estava, ele começou a gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele estava falando, pedindo ajuda, estava clamando a Deus que Deus o ajudasse. E havia uma pergunta, meus irmãos, que devemos fazer ao nosso coração. O que nos impede muitas vezes de pedir ajuda? Aquele
cego estava pedindo ajuda. E o que nos impede muitas vezes de pedir ajuda? Os irmãos já pararam para pensar? O que nos leva, por exemplo, a ficar em silêncio diante da dor que estamos vivenciando e estamos passando? O que nos leva a ficar em silêncio? Podemos dizer que muitas coisas podem vir à nossa mente. Uma delas, não adianta eu falar, porque não vai ter ninguém para me ouvir. Não adianta. Eu tenho que engolir o choro. Eu tenho que engolir a dor, porque não tem ninguém para me ouvir. E isso muitas vezes nos faz ficar em silêncio, não é verdade? Ou então, nós podemos pensar o seguinte: se eu falar o que está acontecendo comigo, se eu expressar a dor que há no meu coração, as pessoas irão me ridicularizar. A pessoa com quem eu estiver falando da minha dor, ela vai zombar de mim. Ela vai dizer que é frescura, que o que está acontecendo comigo não é nada. Então eu fico em silêncio. Às vezes, podemos pensar o seguinte: se eu falar o que está acontecendo no meu coração, eu vou me sentir envergonhado, porque eu vou ter que me expor. Vou ter que abrir o meu coração e eu não sei se aquela pessoa que vai me ouvir, realmente ela me ama, realmente ela se preocupa comigo, realmente ela está disposta a me ajudar e ouvir a minha dor. Muitas vezes passa assim no nosso coração e nós ficamos em silêncio, não falamos nada. Quanta dor nós guardamos no nosso coração e nós não falamos. Quanta dor, não é verdade? Quanta dor. Tem uma outra pergunta também que podemos fazer. Por que que aquelas pessoas não queriam que aquele cego Bartimeu continuasse pedindo a ajuda de Jesus? Por quê? Por que será? O que passava na mente delas? O que será que elas pensavam? Talvez elas pensassem assim: quem é esse para pedir algo para Jesus? Essa pessoa não merece ser ouvida. Essa pessoa não é um sacerdote, é um mendigo. Essa pessoa não tem uma posição social privilegiada, é um mendigo. Essa pessoa não tem capacidade, ela é cega. Então, não adianta ouvir a sua dor. Não adianta ouvir o seu gemido. Não adianta. Não tem valor o seu gemido, não tem valor a sua dor. Talvez aquelas pessoas pensassem assim, não é? Ou então elas pensassem o seguinte: olha, o que esse mendigo quer é uma esmola. Quer uma esmola. Então não precisa pedir para Jesus, aqui, ó, aqui é a sua esmola. Pressupondo já o que aquele mendigo precisava. Talvez. Talvez as pessoas pensassem: não, nós estamos com pressa. Estamos com pressa. Jesus vai parar para te ouvir, não, porque tem muita coisa importante para fazer. A vida dele já é muito agitada para parar para ouvir você. Uma pessoa que não vale nada é um mendigo sentado à beira do caminho. Por que ele vai parar para te ouvir? O que será que elas pensavam? E agora uma pergunta para o nosso coração. Por que será que nós não ouvimos as pessoas que estão ao nosso redor? Por que será? Qual é o motivo? Por que será que às vezes nós temos dificuldade para ouvir? Estava vindo para cá e comentando com a Darcy a respeito disso. Darcy, nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje a importância de escutar com amor. Mas escutar é uma das ações mais difíceis que existe. Porque nós temos, como seres humanos, dificuldades para escutar, e nós também, individualmente, eu também tenho essa dificuldade para escutar. Por que será? Porque às vezes, na hora que a pessoa começa a falar algo, nós temos a impressão de pensar o seguinte, no nosso coração: eu já sei o que ela vai dizer. Não é assim?
Eu já sei o que ela vai dizer, já tenho a resposta pronta. Não precisa falar, eu vou interromper ela o mais rápido possível, porque eu já vou dar a resposta para ela. Porque eu já sei. Nós vivemos uma sociedade que tem informações de todos os tipos, em todos os lugares. Não é assim? Nós vivemos uma sociedade que depois da pandemia, aliás, junto com a pandemia, até o OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala isso, que é uma sociedade inundada de informações, chamada infodemia. Tanta informação, tanta informação, tanta informação. Qualquer dúvida que o irmão tiver, a irmã tiver, consulta nas redes, você vai ter a resposta. Não é assim? Como será que eu devo usar a máscara? Nossa irmã Maria está com a máscara. Você coloca lá, já dá a dica na hora. Aí você fala, mas qual é a melhor máscara? Você dá, ela já dá a resposta na hora. Aí eu tenho que fazer uma pintura especial no cabelo e mandar uma resposta na hora. Aí receber um exame do médico, qual será que é o resultado desse exame? Jogo lá, eu vou ver a resposta. Tem uma sociedade que tem informação para tudo, para tudo, para tudo. E isso passa também para o nosso coração. Eu tenho a resposta para o que essa pessoa está falando. Então, não sei se eu devo ouvi-la. Ou ainda fala, mas ela está com mimimi. Está com mimimi. Está reclamando daquela dor de novo. Está falando daquele assunto de novo. Será que não está cansado de falar sobre isso? O que se passa no nosso coração que nos impede de ouvir as pessoas? Eu estou com pressa. Estou com muita pressa. Tenho tanta coisa para fazer. Você nem imagina o que eu tenho para fazer. Tem tanta coisa. Não tenho tempo para ouvir. Se eu vou ter que parar para ouvir, não. Eu tenho muita coisa para realizar. O que se passa na nossa mente, no nosso coração, para nós não ouvirmos? O que se passa? O que acontece dentro de nós? O que se passa? É um desafio, é uma reflexão que devemos fazer. E vou começar algo bem próximo de nós, que fala muito ao meu coração sobre isso, que é uma das dificuldades. Filhos pequenos. Né? Os pais têm uma dificuldade enorme de ouvir os filhos pequenos. Porque é tanta coisa para fazer, tanta correria. E Deus abençoa os filhos pequenos com os chamados avós. Porque os avós param para ouvir, não é verdade? Parece que os avós têm todo o tempo possível para o neto. E curte, ouve o neto, que o neto está dizendo que dá aquela atenção especial para o neto. Mas por que os pais não? Os pais estão lutando pela sobrevivência, tanta coisa para fazer, preocupados com a educação. Vou parar para ouvir meu filho, minha filha. Não dá, tem tanta coisa para realizar, tanta coisa para fazer. São dificuldades que nós temos dentro de nós para ouvir, para ouvir, para ouvir. Já comentei com os irmãos uma vez, eu gosto de lembrar sempre nessa pesquisa, que fala a respeito a importância dos pais em relação aos filhos terem um diálogo aberto. Um diálogo aberto. Principalmente quando os filhos crescem, chegam na adolescência e começam a sair fora de casa. Por que o diálogo aberto? Porque o pai tem que conversar com o filho para poder ajudar. Se o pai não tiver o diálogo aberto, com certeza os filhos estão ouvindo informações de outros lugares, que muitas vezes são contrárias do que o pai e a mãe pensam. Mas o que é manter o diálogo aberto? As pesquisas indicam que diálogo aberto, sabe qual é? Não é o pai falando com o filho. É quanto que o filho se sente seguro em falar com os pais. Como que o filho se sente seguro em abrir o seu coração e falar com os pais. E quando isso se desenvolve, em que etapa da vida desenvolve? Quando eles são pequenos, que os pais estão sempre ouvindo, sempre ouvindo. Quando chega na adolescência, vai continuar ouvindo, que é a escuta aberta, escutativa. No caso do texto bíblico, Deus ouviu o gemido do povo de Israel. Deus sabia o que estava acontecendo, mas Deus primeiro, antes de agir, ouviu. No caso de Jesus, o que aconteceu? O que é necessário para ouvir as pessoas? O que Jesus fez nesse texto que nos ensina que é necessário para ouvir? Jesus estava saindo de Jericó, já estava indo em direção a Jerusalém, para dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Um trabalho extremamente desafiador, extremamente difícil. A vida dele estava com um desafio enorme, gigantesco.
E aí um cego clamando a ele. O que Jesus fez para ouvir? Viu o texto bíblico? Olha só o que o texto bíblico fala. Versículo 49. Parou Jesus. Jesus parou o que estava fazendo. Parou o que estava fazendo. Mas ele tinha algo muito importante para fazer, mas ele parou o que estava fazendo. Para ouvirmos alguém que está sofrendo, nós temos que parar o que estamos fazendo para ouvi-la. E esse é um desafio muito grande no nosso coração, porque nós queremos ouvir, mas nós queremos continuar fazendo o que estamos fazendo. Para ouvir, necessariamente eu tenho que parar o que eu estou fazendo. Foi o que Jesus fez. Ele parou o que estava fazendo. Parou. E a seguir ele mandou chamar aquele homem. Mas aquele homem é uma coisa assim, Jesus é o Senhor da glória, tem todo o conhecimento, ele sabe da necessidade daquele homem. Jesus podia fazer assim, ó, pum, se é curado de uma vez, porque Jesus parou e chamou aquele homem. Jesus não apenas parou, ao chamar, ele estava dando atenção àquele homem. Aí surge um desafio muito grande ao nosso coração. Prestar atenção no que a pessoa está dizendo. Prestar atenção. E é um desafio muito grande para nós, né? Os irmãos já perceberam quando você está conversando com uma pessoa e não tem como nos enganar. Você está olhando para a pessoa, de repente o seu olhar, pum, desvia o foco. Na hora. Você está pensando em uma outra coisa, deixou de pensar no que a pessoa está dizendo. Os irmãos já tiveram essa experiência? O olho na hora muda. Você está olhando para a pessoa, está olhando para ela, mas de repente você parou de olhar. Você continua olhando, mas seu pensamento está em outro lugar. Seu olho desvia o foco. Né? Como é incrível, né? Como é que o nosso corpo nos pega a peça, né? Não, eu vou prestar atenção, vou prestar atenção no que está dizendo. Você começa a ouvir, quando entra um pensamento no lugar, você deixou de prestar atenção. Porque você pensa, já sei o que vai dizer. Você passa, como é que é? Você pula o assunto. É um desafio muito grande. Jesus chamou aquele homem, chamou. Além de parar, temos que prestar atenção. O que Jesus fez também que nos chama muito, que podemos observar. Aquele homem chegou até Jesus com a sua necessidade, e Jesus fez algo que é absurdo, podemos dizer. Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Mas que pergunta tola. Se ele era cego, claro que ele queria que Jesus o curasse. Mas Jesus, antes de agir, ele queria que a pessoa falasse a sua necessidade para ele. Ouvir envolve o quê? Eu tenho que primeiro saber o que a pessoa está precisando. Eu tenho que abrir o meu coração para ficar atento ao que ela vai dizer. Porque eu posso pensar assim, eu estou supondo que ela precisa de algo, mas ela precisa de outra coisa. Tem aquela história, os irmãos já devem ter ouvido, que tinha uma pessoa cega para atravessar a rua, e chegou alguém e falou, deixa que eu te ajudo. E ajuda ela a atravessar a rua para até o outro lado. Chegou do outro lado e falou assim, muito obrigado, já é a quinta vez que faz isso comigo. Porque não pergunta, já vai ajudando. Porque a pessoa mudava de um lado para o outro. Então isso pode acontecer conosco. Nós achamos que sabemos o que a pessoa precisa, mas está precisando de uma outra coisa. Por isso a escuta ativa que Jesus nos ensina, escuta com amor, envolve parar, prestar atenção e procurar saber de fato o que a pessoa está precisando, sem que nós já imaginemos a resposta que vamos dar para ela. E depois que ele disse o que precisava, o que Jesus fez? Jesus o curou. Ele só agiu depois de ouvir. Só agiu depois de ouvir. Imagine, isso já aconteceu comigo. Os filhos na escola estão com uma dificuldade na lição. Vem cá que eu vou te ensinar. Eu começo a explicar, já aconteceu muito comigo, agora meus filhos já estão grandes.
Era uma falha imensa, que eu devia perguntar, qual é a sua dúvida? Eu já queria explicar, só que a dúvida dele era outra. Às vezes ele queria saber só como somar 2 mais 2. Eu queria explicar tudo o que existia de função de matemática. Matemática é isso, você pega uma balança. Pai, não é isso que eu quero, pai. Eu quero que você me ajude nisso. Então, exatamente isso, saber exatamente o que a pessoa precisa. É assim que Jesus age conosco. Jesus ouve, presta atenção, ele para atender o nosso gemido, o nosso clamor, para poder nos ajudar. É assim que nós devemos escutar as pessoas. E aí surge uma questão, né, que na palavra de Deus, o Evangelho, é Deus nos escutando em Cristo Jesus. Da mesma forma que o povo de Israel estava escravo no Egito, nós também somos escravos do nosso pecado. Não temos condições de nos libertar, o pecado nos escraviza, o pecado nos limita, o pecado nos faz apenas expressar um gemido de dor, que nós não conseguimos nem expressar direito o que significa essa dor, mas é uma carência enorme dentro do nosso coração. Jesus vem, ouve o nosso gemido e satisfaz plenamente a necessidade da nossa alma. Da mesma forma que o cego, nós às vezes não chegamos, nós pedimos, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, me ajuda, olha a minha dificuldade. E Jesus vem e nos atende e nos ajuda. Na cruz do Calvário, Jesus ouviu toda a nossa dor, todo o nosso gemido. Não apenas ouviu, ele carregou a nossa dor com ele. Ele sabe exatamente o que acontece conosco. Os irmãos já perceberam o quanto a palavra de Deus incentiva para nós falarmos com Deus? Falar com Deus, que privilégio, né? Nós cantamos. Né? Então, falar com Deus, a Bíblia incentiva o tempo todo para nós falarmos com Deus. Por que, que eu tenho que falar com Deus se Deus sabe o que eu preciso? Porque Deus, Ele ama ouvir a nossa dor. E quando nós expressamos a nossa dor diante de Deus, ao expressá-la, Deus já trabalha com o nosso coração para nos curar. Por isso a importância da oração, a importância de nós conversarmos com Deus. Meus irmãos, nós somos chamados por Deus a desenvolvermos, né, o ministério de escuta. Né? Nosso chamado diante de Deus envolve o ministério da escuta. Escuta com o ministério. Parar. Como Jesus parou para Bartimeu, precisamos interromper nossa agenda para ouvir verdadeiramente. É uma ação. Para mim ouvir, eu tenho que parar minha agenda. Tem que parar. Acalmar o meu cérebro. Acalmar as minhas ações. Parar para ouvir. Segundo, eu tenho que validar. Reconhecer a dor do outro sem tentar minimizá-la ou compará-la com outras experiências. Ah, já passei por isso. Eu já passei por isso e sei como vou te ajudar. Não é assim. Validar a dor do outro, a palavra validar é dar valor à dor do outro. É você ouvir a dor do outro e ouvir e sentir que aquela dor é real. Que aquela dor é muito pesada. Ouvir aquela dor, atentar àquela dor, sem tentar dar explicações. E isso é uma dificuldade. Darcy pega no meu pé que eu faço muito isso. Como eu gosto muito de psicologia, né? Então a pessoa começa a falar, eu já começo a pensar nas teorias psicológicas para ajudar a pessoa, qual a estratégia que ela pode fazer, qual é a solução dela. Na hora, meu cérebro começa a vir com informações. E a Darcy fala, você não pode fazer isso. A pessoa só quer falar a sua dor. Ela não quer saber da resposta. Ela quer desabafar. Ouve apenas, ouve apenas, ouve. Porque no fundo, quando a pessoa abre o coração para nós, ela até sabe a resposta. Não já perceberam? Ela sabe o que tem que ser feito, mas ela quer alguém que ouve a dor dela, alguém que entenda o sofrimento dela. E se ela perguntar, o que eu devo fazer? Aí sim, nós agimos, nós damos a orientação. Perguntar, né? Dar um espaço para que o outro expresse como você sente, o que está acontecendo. Parar. E finalmente agir. Quando o homem comeu do fruto proibido, o que Deus fez? Os irmãos observaram? O homem comeu do fruto proibido, estava lá no jardim do Éden. Nosso Deus é onipotente, sabe, tem todo o poder, onisciente, sabe todas as coisas.
Ele está onipresente, onipresente, está em todo lugar. Ele sabia o que tinha acontecido. Mas o que ele perguntou? O que você fez? Por que Deus perguntou? Se ele sabia. Porque era necessário que o homem falasse, expressasse a sua dor, para poder trabalhar essa dor, para poder restaurar essa dor. Dor calada no coração é uma dor que dificilmente vai ser curada. Quando essa dor é expressa, essa dor tem condições de ser ajudada, ser curada, ser restaurada por Deus. Deus nos chama. Escutar é o primeiro passo da missão. Nós temos esse projeto Abençoar. Projeto Abençoar. Para mim abençoar a vida de uma pessoa, eu já vou dar o que ela precisa. Primeiro orar. Depois de orar, fazer o quê? Escutar com amor. Escutar. Escutar colegas, vizinhos, filhos, familiares. Escutar. Escutar com amor. Deixa a pessoa falar. Incentive ela a falar. Pare o que está fazendo. Incentive que ela abra o seu coração. Pergunta o que eu posso fazer para te ajudar. Ore por mim. Geralmente, ore por mim. Normalmente é o que a pessoa fala, ore por mim. Essa é o que a palavra de Deus nos ensina. Antes de mudar alguém com palavras, ame essa pessoa com os ouvidos. Esse é um desafio muito grande, não é? Principalmente quando nós queremos que uma pessoa mude o comportamento. Eu quero que ela mude, eu vou encher ela de palavras. Nós já observaram que nós já falamos tanto, ela não mudou. Mas se nós pararmos e ouvir, abrimos a porta para que haja mudança. Antes de mudar alguém com palavras, ame essa pessoa com os ouvidos. Quando nós nos abrimos para escutar o que acontece, né? Escutar com amor é ser os ouvidos de Cristo no mundo. Porque é assim que Deus faz. Deus ouviu o gemido do povo de Israel. Jesus ouviu o clamor do Bartimeu. E nós, como igreja, corpo de Cristo, temos que ouvir o clamor das pessoas que sofrem. Quando escolhemos escutar verdadeiramente, tornamos-nos extensões do coração de Cristo no mundo. Nossos ouvidos se tornam seus ouvidos. Nossas lágrimas refletem suas lágrimas. E nossa compaixão espelha a sua compaixão infinita. Como é importante abrir o coração. Em um mundo que oferece respostas rápidas e soluções superficiais, o dom da escuta atenta é revolucionário. É um ato profético que declara: você importa. Sua história tem valor. Sua dor será honrada. Quando uma pessoa está enfrentando uma dor como a depressão, os irmãos que já vivenciaram situações semelhantes de depressão, que já tiveram contato com pessoas que têm depressão, dizer para a pessoa o que ela tem que fazer, ela já sabe. O que ela quer é que nós ouçamos a sua dor, que nós abramos o nosso coração para ouvir o que ela está dizendo. Mesmo no caso de ficar em silêncio ao lado dela. Ao lado dela. C.S. Lewis, que escreveu o livro Anatomia do Luto, quando a esposa dele morreu, ele fala o seguinte, que na dor do luto, o que ele mais desejava é não ter ninguém próximo dele. Mas o que ele mais queria era ter alguém próximo dele. Você quer que a pessoa se afaste, mas você quer ela perto também. Mas você quer que ela fique em silêncio, ouvindo o seu choro, ouvindo a sua dor, ouvindo as tristezas do seu coração. E ao fazer isso, nós estamos prestando uma extensão de amor muito grande na vida daquela pessoa. E Deus nos convida, meus irmãos, a uma pergunta. Quem você precisa parar para ouvir esta semana? Quem? Quem? Pode ser um familiar, um colega de trabalho, um colega vizinho. Quem?
Quem? E quem na sua vida tem gritado, talvez em silêncio, esperando alguém que valide a sua dor? Quem? Muita gente. Muita gente. Quem? Quem na sua vida tem gritado, talvez em silêncio, esperando alguém que valide a sua dor? É tão importante que nós precisamos do amor de Jesus para abençoar a vida das outras pessoas. O projeto Abençoar é um projeto que nos desafia a viver situações simples que todos nós podemos fazer. Escutar alguém tira pedaço nosso. Escutar alguém exige de nós uma das coisas mais valiosas que existe é o nosso tempo. Exige uma capacidade para que eu seja um psicólogo que domine todas as artes e psicoterapia existentes? Não. É só um ouvido atento, um coração sensível à dor do outro. Exige que eu dê uma resposta maravilhosa? A resposta maravilhosa pode até atrapalhar, e muitas vezes atrapalha. É ouvir, ouvir. A primeira coisa a fazer, depois de orarmos pelas pessoas que nós amamos, é escutar com amor. Ouvir a sua dor, ouvir a sua queixa, e Deus nos convida, né, a refletir sobre essas duas questões, né? Quem é a pessoa, quem você precisa parar nessa semana para ouvir, né, a sua dor, e quem na sua vida tem gritado, talvez em silêncio, esperando alguém que valide a dor dele. Vamos orar, pedindo que Deus opere o nosso coração, para que nós possamos ser a luz de Cristo nesse mundo tão desafiador. Que nós possamos brilhar essa luz de Cristo, mas brilhar essa luz amando essas pessoas, ouvindo a sua dor, ouvindo o seu gemido. Oremos. Senhor, na tua presença e oração, nós pedimos em nome de Jesus. Derrama sobre nós a tua graça e a tua misericórdia, para que nós possamos aprender a amar, não com palavras somente, Senhor, mas primeiro com os ouvidos. Ouvir atentamente a dor das pessoas que estão ao nosso redor, que precisam ser ouvidas, Senhor. Desperta o nosso coração para o ministério da escuta com amor. Da mesma forma que Jesus ouve a nossa oração, que nós possamos ouvir as pessoas que estão ao nosso redor. Da mesma forma que Jesus não ignorou a dor daquele Bartimeu, nem deu respostas prontas, nem achou que aquela dor não valia nada, que nós possamos ter a mesma sensibilidade com as pessoas ao nosso redor. Ensina-nos, Senhor, a amar com nossos ouvidos. É o que nós pedimos, suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ouvir uma canção que fala do desafio de ser o brilho de Cristo onde nós estivermos. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa
possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, fazer com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, fazer com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando, encerrando nosso culto. Pai, nós te louvamos por essa manhã, pela tua palavra que nos convida a escutar com amor. Que essa palavra, Senhor, fique guardada no nosso coração e nós a coloquemos em prática em nossa vida, no nosso dia a dia, para que sejamos uma bênção aonde nós estivermos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e seja com cada um de nós, e seja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém.